irmãos da Igreja Missionária da Vila Morim, que saudade de vocês. Como é difícil ficar longe de vocês. Hoje nós vamos celebrar o culto de ceia e particularmente esse é um momento que nós deveríamos estar muito felizes, mas parece que a expectativa do nosso coração é de que estivéssemos juntos. Acredito que ainda não é o tempo, mas em breve Deus vai providenciar isso pra gente. Hoje eu vou falar sobre permanecer feliz mesmo quando as dificuldades batem a nossa porta. Vai ser muito abençoador para a sua vida, como tem sido para a minha. Fique conosco. A paz do Senhor, igreja, estamos mais uma vez aqui na nossa celebração online. Eu espero que vocês estejam bem e agora eu convido vocês a louvar ao Senhor junto comigo, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu.
perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Peça para que o Senhor venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, sobre a sua família. E vamos cantar juntos, amém? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós,
Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Declare que o Senhor é a sua esperança, a sua confiança. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Peça para que Ele venha sobre a sua vida. Aleluia. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Obrigado, Senhor. Grande Deus. Olá, querido amigo, querido irmão, que bom estar com você mais uma vez aqui, compartilhando da palavra de Deus. Tem sido muito bom esses nossos encontros e tem acrescentado a nossa vida. Isso é muito bom e creio que Deus com certeza te abençoará ainda mais no dia de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito interessante, muito peculiar, não apenas pela questão do momento que nós estamos vivendo, mas principalmente porque pode agregar às nossas vidas. Hoje eu quero falar com vocês sobre a alegria acima de qualquer circunstância. Se existe algo que todos perseguem, sem exceção, todas as pessoas perseguem, eu arriscaria dizer que é a possibilidade de permanecer alegre constantemente, dia após dia. Se alguém apresentasse uma receita, ou dissesse que é possível, ou tratasse, ou escrevesse um manual sobre como permanecer feliz durante todos os dias da vida, com certeza essa pessoa venderia muito, enriqueceria, seria uma empresa ou uma pessoa de muito sucesso. O fato é que o ser humano, ele vive à procura de algo que promova e que sustente a alegria dele continuamente, constantemente. Alguns tentam isso partindo para o caminho de drogas, e muitos tentam isso até mesmo usufruindo da companhia de outras pessoas. Alguns casam para serem felizes, para ficarem alegres, e outros se separam para serem felizes e para ficarem alegres. Outros acreditam que a riqueza, que as posses na vida pode tornar a vida uma vida completa, uma vida feliz. Mas e quando faltam os motivos? E quando nós não temos as companhias? E quando acabam as riquezas? Será que nós podemos permanecer felizes? Será que existe a possibilidade de sustentar a alegria em momentos difíceis, em momentos de escassez? Seria possível nós permanecermos alegres diante das adversidades, das privações da vida? A palavra de Deus diz que sim. E ela nos desafia a uma vida feliz em momentos de crise. Às vezes até nos exorta a termos esperança e muitas vezes nos orienta a tomar atitudes que nos alimentarão em momentos complexos. Porém, um texto em particular, ele me chama muito a atenção e eu quero falar com vocês sobre isso neste momento, neste dia que nós estamos nos encontrando.
É o texto de Abacuque, onde Abacuque fala a respeito das suas expectativas, onde Abacuque fala a respeito das suas certezas, mas também do seu comprometimento e também sobre o seu desafio em permanecer feliz diante das adversidades. Antes eu quero falar um pouco para vocês a respeito do momento pelo qual esse profeta ele vivia. Abacuque foi um profeta que profetizou na época do rei Josias, portanto, às vésperas do exílio babilônico. Então, Abacuque vivia um momento não tão simples, não tão fácil de lidar. Abacuque, na realidade, vivia um momento de crise. Não apenas uma crise interior, de dúvidas, de dificuldades, e os textos que ele escreve falam sobre isso, mas um momento de crise política, de crise social, de crises complexas no lugar que ele estava vivendo. Porém, existe algo que nós podemos olhar para Abacuque e entender que faz sentido olhar para um homem de Deus que tem algo para nos ensinar. Abacuque, diante de tudo isso, parecia ostentar uma vida de intimidade com Deus, uma vida ousada de intimidade com Deus. Alguns dos seus textos, mais propriamente Abacuque 1, 2 a 4, mostra um homem que ele questionava aquilo que ele não concordava ou que ele não entendia. Ele se dirigia a Deus e dizia: Deus, olha, está doendo em determinado lugar, eu estou tendo determinada dificuldade e eu preciso entender isso para continuar vivendo uma vida boa, satisfatória e feliz, mesmo diante das adversidades. Esse texto diz o seguinte: até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Realmente, além da ousadia, às vezes me parece que Abacuque tinha uma certa intimidade, não superficial, mas profunda ao falar com Deus. Às vezes, esse diálogo que Abacuque teve com Deus parece ser o diálogo que brota no nosso coração e tem vontade de sair dos nossos lábios. Muitas vezes nós olhamos o que está acontecendo e vemos diante da situação que nós estamos vivendo e do mundo que nós estamos vivendo, há algumas injustiças que parecem ser tuteladas, algumas pessoas agindo com perversidade e parecerem se safar disso com tanta facilidade. Porém, mesmo tendo uma visão panorâmica de tudo que acontecia e dos questionamentos de Abacuque, uma declaração seguida de uma ação de salmodiar, de cantar louvores a Deus, ela descreve como esse homem se posicionava diante de momentos de dificuldades para permanecer uma vida com felicidade, uma vida plena diante de Deus. Abacuque declara, lá em Abacuque 3, de 17 a 19, o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esses relatos mostram, sim, é possível nós vivermos momentos de adversidade, é possível nós vivermos momentos difíceis, é possível nós vermos pessoas prosperando, enquanto servos de Deus passam por momentos complicados. É possível sermos desafiados a uma postura de tristeza e vitimismo diante das situações, quando Deus tem nos prometido uma vida abundante, uma vida de uma certa forma feliz, uma vida alegre. Porém, existe uma coisa que é impossível, e é impossível Deus abandonar aquele que crê nele, que o serve. Isso seria um motivo suficiente para nós olharmos e dizermos assim: olha, eu posso permanecer feliz, porque eu tenho um Deus que me garante, me traz esperança a isso. Por isso, Abacuque afirma que é possível sim vivermos alegres diante até mesmo da escassez ou da ausência da abundância.
A escassez aponta diretamente para o fato de nós não termos em abundância algo, ou termos algo regrado. Por sua vez, abundância é uma palavra muito disseminada no nosso meio. Uma palavra da qual o meio cristão tem se acostumado com ela. O próprio Jesus nos apresenta a promessa de uma vida abundante e aponta isso como se fosse um benefício, mas dentro do diálogo de Jesus não existe a ausência da escassez. Quando a escassez contempla a vida de uma pessoa, ela parece roubar o sentido não da vida em si, mas o sentido ou a motivação da alegria naquela vida, porque de uma certa forma nós temos aprendido que uma vida abundante está ligada a uma vida de sucesso espiritual. O que nós não percebemos é que o diálogo de Jesus aponta para uma vida abundante e não para uma vida de abundâncias. Eu não vou tratar diretamente sobre esse assunto ou sobre a diferença nesse assunto. Mas é importante você entender que enquanto a abundância na vida, ela fala sobre coisas para sermos felizes, a vida abundante aponta sobre motivações para permanecermos e sermos felizes. A vida abundante é muito mais do que aquela velha frase de Ano Novo que diz muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Abacuque está afirmando o compromisso e a possibilidade em permanecer alegre no Senhor quando o fantasma da escassez tenta nos assustar ou bate às nossas portas. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, o nível financeiro do nosso país, de uma certa forma, ele se elevou. As classes sociais experimentaram um crescimento em seu nível financeiro. Alguns começaram a experimentar coisas que até então não era parte do seu cotidiano. Alguns começaram a comer melhor, alguns começaram a se vestir melhor, alguns começaram a passar uma vida com experiências que o dinheiro poderia e pode proporcionar e que viabiliza. Alguns desfrutaram de viagens, isso é muito bom, outros de situações, outros de momentos que talvez, se não houvesse a presença da abundância financeira, talvez não tivessem experimentado. A lembrança que às vezes nós tínhamos de uma vida com escassez no passado, de uma certa forma foi suprida por um momento do qual nós conquistamos algumas coisas e fomos abençoados. Não estou criticando isso, eu acredito que uma vida com Jesus, ela nos reserva momentos bons, e isso é muito bom, mas de uma certa forma, quando algumas coisas nos são tiradas, nós passamos a entender que parece que existe alguma coisa errada e que junto com essas coisas que nos são tiradas, acaba sendo tirado também o motivo para sermos felizes. A vida sem selfie, sem viagens, a vida sem restaurantes, a vida sem lugares bonitos, às vezes ela parece um pouco descolorida. Parece que quando as coisas que nós gostamos vão embora, a felicidade também vai embora. O que me faz entender é que nós temos muito mais facilidade com uma vida de abundâncias do que uma vida abundante. Uma vida onde ela tem motivos e não apenas coisas. Porém, os relatos de Abacuque nos traz uma lição preciosa ao mostrar que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está deixando claro que nós não podemos vincular a nossa alegria às coisas que nós possuímos. Precisamos entender que o fato da abundância parecer ser viabilizador de uma certa alegria, ele somente é um mecanismo de Deus. É um mecanismo para nos alegrar e não o motivo de Deus para nos alegrar. Deus é o próprio motivo para que eu e você permaneçamos felizes. É Deus quem nos faz feliz. É Deus quem nos fortalece. A alegria que vem de Deus é porque nós somos salvos nele e não há abundância maior que isso.
Podemos sim ser alegres, ainda que não haja a abundância na vida. Um outro tipo de fantasma que Abacuque tenta explicar, ou que mostra que é possível sim viver sem que isso nos prejudique, ou viver sem isso, é a falta de ocupação. Crises, elas não trazem somente escassez, mas às vezes a falta de recolocação no mercado de trabalho. Isso tem levado muitas pessoas a uma vida de tristeza, por isso eu quero tratar isso com muito cuidado, com muito carinho. Às vezes, se sentir desocupado pode fazer pessoas entrarem ou atingirem picos terríveis de depressão por se acharem muitas vezes, olha, eu vou falar com muito cuidado na palavra, mas por se acharem inútil no momento que estão vivendo. Mas Abacuque, ele cita o seguinte: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus, o meu Salvador. Essa versão que eu separei para você ouvir é uma versão muito peculiar, porque ela vai demonstrar com uma certa profundidade que Abacuque está dizendo assim: ainda que eu não tenha o que fazer ou como fazer, eu ainda vou me alegrar em Deus. Até o ponto que eu sei, Abacuque era um profeta. Eu não entendo Abacuque como um homem que era um colhedor de uvas, de azeitonas, e nem muito menos alguém que estava pastoreando ovelhas. Então eu também vou entender que Abacuque não está falando propriamente apenas para ele. Ele está falando da possibilidade de nós tentarmos fazer alguma coisa, queremos fazer alguma coisa e entendermos que nós somos privados de fazer aquela coisa. Normalmente, crises são especialistas em revelar algo a respeito do trabalho, ou revelar algo a respeito daquilo que nós acreditamos sobre o trabalho. Normalmente, crise nos mostra que nós trabalhamos e que às vezes até reclamamos, mas quando nos falta o trabalho, nós reclamamos que nós não temos trabalho. E mais uma vez eu quero afirmar a você que isso não é um ponto crítico. Isso é um momento que eu respeito muito, porque muitas vezes isso acontece diante de crises existenciais. Alguns acreditam que isso acontece porque nós não gostamos de ficar sem dinheiro, porém na maioria dos casos que tem se aflorado nos últimos dias, é possível perceber que não é apenas por causa disso. Às vezes o grande problema é nos sentirmos desocupados. O grande problema é nos sentirmos despertencidos de algo ou nos sentirmos inúteis diante de algo. Esses três fatores levam pessoas a trabalharem com ganhos às vezes até insignificantes e até mesmo a se angustiarem e viverem picos agudos de depressão por se sentirem de uma certa forma pertencidas ou pertencentes a alguma coisa, por se sentirem úteis, por se sentirem pessoas que de repente olham e falam assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu fico louco, eu preciso estar ocupado. Nós não gostamos de ficar desocupados, porque normalmente nós nos sentimos inúteis quando nós estamos desocupados. Às vezes nós olhamos para esse versículo apenas com a ótica de que ele aponta para o ter alguma coisa. Mas esses versículos falam também sobre o ser alguém, sobre estar ocupado ou vinculado a algo. Ter frutos da figueira, o azeite e o trigo era algo importante para o povo de Deus da época do profeta Abacuque. E ser o povo que podia colher esses frutos, ser o povo que podia estar ocupado diante dessa situação, era muito importante para aquela época. Em nosso tempo, não é diferente. Quando eu estava finalizando a minha primeira graduação técnica, eu fiquei sabendo que a diretora do colégio, ela tinha uma idade um pouco avançada. Era uma pessoa muito disposta, uma pessoa disponível, uma pessoa muito ativa e ela já tinha atingido a idade para a sua aposentadoria.
Ela poderia simplesmente parar com um ótimo salário e ir desfrutar da vida. Mas ela não o fazia. E eu não entendia por quê. Até que em um certo dia nós tivemos uma aula vaga e eu tive a oportunidade de conversar com aquela diretora. E ao conversar com ela, eu perguntei, ainda era um jovem, muito desprovido de conhecimentos da vida, perguntei para ela o porquê que ela não se aposentava, por que ela continuava aguentando aquela dificuldade de alunos peraltas, aquela coisa toda. E ela me disse que ela não se aposentava porque ela gostava de se sentir útil, parte de alguma coisa. Ela queria ser significante na vida das pessoas e de fato foi muito significante na minha vida. Eu percebi que aquela mulher, ela não queria se sentir inútil na vida. Trabalhou a vida inteira e quando ela tem a oportunidade de parar, mesmo com seus ganhos, ela diz que ela queria continuar. Isso acontece também com médicos, isso acontece com pastores, acontece com profissionais autônomos, comerciantes, acontece com muitas pessoas. Nós gostamos de sentir que nós pertencemos a algo. Nós gostamos de sentir que nós estamos vinculados a algo. Nós gostamos de sentir que nós somos pessoas úteis. Na realidade, todos nós gostamos da ideia de sermos útil. E quando isso deixa de acontecer, nós entramos em crise. E a crise, ela revela exatamente essa fragilidade na nossa vida. Diante da crise que nós estamos passando, é comum algumas pessoas que de repente testaram positivo ao Covid-19 ou que às vezes até mesmo foram suspeitas e são afastados durante os 14 dias, que muitos já têm ciência do que eu estou falando, ao voltarem ao trabalho ou ao tentarem voltar ao trabalho, existem duas situações que acontecem. A primeira delas é uma pergunta que você faz a si mesmo, que é a pergunta assim, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer? A situação, como é que vai ser? E se eu não melhorar durante esses 14 dias? Uma outra situação, e eu acho que é mais agravante, então vou gastar um pouco mais de tempo nela, é que quando você chega à sua recolocação profissional, as pessoas que te recebem, elas também fazem uma pergunta. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com essa pessoa agora? As incertezas se a pessoa pode estar ainda contaminada ou não, ela tem revelado o lado mais sombrio de pessoas que nós julgávamos ser nossos amigos. E muitas vezes pessoas voltam para casa com desculpas absurdas porque elas não podem voltar ao local de trabalho simplesmente pelo medo daqueles que vão recebê-la. Eu não vou criticar essa pessoa, mas é importante nos observarmos que o preconceito quanto àquele que está voltando, os olhares tortos, a discriminação, ela vai fazer com que aquela pessoa se sinta não apenas abandonada, mas se sinta inútil. Ela vai fazer com que a pessoa olhe e diga, olha, eu não pertenço a isso, ou pelo menos não querem me deixar pertencer a isso. Olha, eu estou sendo privado de fazer aquilo que talvez um dia eu tenha reclamado, mas que hoje eu desejaria que fosse diferente. Eu quero ter senso de utilidade. O que fazer para permanecer alegre diante da falta do senso de utilidade? Esse é o assunto que eu quero tratar com você nesse tópico. Em algum tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que me fez uma afirmação não muito peculiar. Ela me disse que crises crises não vêm sozinha. Ela revela em nós alguma fragilidade que já faziam parte da nossa vida, só não estavam expostas. É interessante pensar nisso, porque isso mostra que diante de uma crise eu posso também me deparar com o fantasma de me sentir inútil dentro de casa, de me sentir desprezado dentro de casa, simplesmente pela dúvida de estar ou não fazendo parte do problema daquela crise. Por isso, diante da crise, nós precisamos atentar para algumas coisas que às vezes até nós sabemos,
mas que nós relutamos em aceitar. E eu quero falar para você exclusivamente que está passando por uma situação conforme o que eu acabei de dizer a respeito de ser rejeitado no dia a dia e de ser recolocado na sua vida normal, na sua vida cotidiana. Primeiro, eu quero que você entenda que eu e você somos pessoas limitadas. Nós temos limites. O fato de nós crermos num Deus vivo não nos exclui de passar por privações e limitações na vida e não nos exclui de um dia nós ficarmos ou não ficarmos doentes. Então é possível sim, e Deus sabe o porquê Ele permite isso. O segundo é que todas as idades, ou em todas as idades, mesmo diante das dificuldades, nós podemos sim ter momentos bons na vida. Nós podemos olhar para o lado bom da vida. Nós podemos, de repente, observar que Deus prepara coisas boas para cada um de nós. E isso é crer em Deus. E em terceiro, que Deus tem um propósito específico para cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Então, Ele tem o controle da nossa vida. Não se desespere, não se sinta desprezado, não se sinta inútil. Deus ainda, de uma certa forma, cuida de você com muito carinho. Então, entenda isso, receba isso na sua vida e seja abençoado por essa palavra de bênção na sua vida. Se nós acreditarmos que a alegria que Deus nos dá, ela está atrelada apenas àquilo que nós podemos ser com as nossas forças, nós vamos desacreditar que Deus é o motivo da nossa alegria. E nós precisamos acreditar, a nossa alegria não depende da nossa ocupação, não depende das nossas forças e não depende daquilo que as pessoas acham de cada um de nós. A nossa alegria ainda depende de Deus. Porém, outros fatores previstos por Abacuque podem tentar, no mínimo, arrancar ou minar a nossa alegria. E eu quero falar com vocês, para finalizar, sobre os fatores negativos que às vezes acontecem ao nosso redor. Como permanecer feliz diante dos fatores negativos que tentam assolar a nossa vida? Perder o emprego talvez não seja a perca da alegria quando nós temos outro emprego em vista. Se sentir desocupado quando apenas estamos de férias ou quando temos esperança não nos tira a alegria. Porém, quando as coisas parecem ruir ao nosso lado, minando as nossas certezas, parece ser inevitável entrar em um período da vida onde a alegria não fará parte. Veja comigo, mais uma vez, e eu tenho lido bastante o mesmo trecho para que isso fique gravado nas paredes do seu coração. Veja comigo o que Abacuque diz a respeito do assunto. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor da minha salvação, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque, até o ponto que eu sei, já falei para vocês, ele não era um pastor de ovelhas ou um cuidador de gados. Ele era um profeta. Portanto, eu penso que ele não estava falando dos seus passos e nem da sua situação financeira. Ele estava falando a respeito daquilo que acontecia ao redor dele, daquilo que estava acontecendo com as pessoas, com o sistema de provisão. Abacuque estava falando de fatores negativos que ameaçavam a alegria de um povo. Ele estava falando da situação ou de situações que poderiam cercar uma pessoa e minar a sua felicidade. Você já deve ter ouvido frases como não está fácil para ninguém, ou tem tanta gente passando por dificuldades e tanta corrupção acontecendo, ou até mesmo, esse mundo não tem mais jeito. Isso são sintomas de que ao nosso lado algo de errado está acontecendo. E esse algo de errado, na realidade, é perspicaz em querer tirar a nossa alegria. Isso são frases que pessoas apontam para a insatisfação com o sistema, com o mundo. Mas Abacuque diz que mesmo assim, mesmo com essa situação, é possível, existe uma coerência em permanecermos alegres, crendo em um Deus que nos salva.
Poderia arriscar dizer que Abacuque conhecia o segredo da oração que Deus ouve, que é nada mais, nada menos do que a oração de um coração agradecido, um coração quebrantado e totalmente entregue a Deus. A Bíblia é clara em dizer que Deus ouve essa pessoa que ora dessa maneira. Porém, quando os fatores negativos acontecem ao nosso redor, é mais fácil reclamarmos e murmurarmos do que agradecermos. Infelizmente, habitualmente, essa é a característica do ser humano. Mais uma vez, nós devemos responder a nós mesmos: de onde vêm as nossas forças? De onde vem a nossa alegria? O que sustenta a nossa alegria? Como ela pode permanecer se não vir de Deus? Deus é o Deus que permanece na nossa vida, mesmo diante das dificuldades. A Bíblia nos afirma em 1 Tessalonicenses 5,18 o seguinte: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Já em Neemias 8, versículo 10, eu acho brilhante essa passagem, quando Neemias, num tempo de crise, ele desafia o povo, dizendo o seguinte: vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Parem para pensar a respeito disso, porque se nós queremos permanecer firmes e fortes no momento pelo qual nós estamos passando, nós vamos ter que acreditar que a nossa alegria vem de Deus e não das coisas que nós temos. Nós vamos ter que acreditar que a alegria vem de Deus e não das circunstâncias pelas quais nós muitas vezes estamos vivendo. Que a alegria vem de Deus e não do nosso senso de ocupação, do nosso senso de utilidade. Nós podemos sim sermos alegres, ainda que haja dificuldades, ainda que o mundo diga não, ainda que as circunstâncias adversas batam à nossa porta. Se a nossa alegria não depende das situações e das conquistas, nós podemos sim colocá-la em Deus e sermos dependentes de Deus. Ainda creio que a nossa alegria está firmada na fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, e isso nos garante viver uma vida de alegria mesmo em tempo de crise. Por isso, meu querido irmão, por isso, meu querido amigo, se você está passando por momentos de dificuldade, por momentos tenebrosos, se o senso de inutilidade tem batido a sua porta, se o perder algumas coisas que Deus te proporcionou em tempo passado tem feito você repensar a situação, então olhe para Deus como motivo da sua alegria. O Deus que nunca faltou, nunca falhou e nem vai faltar e nem falhará. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Fiquem com Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Como eu havia dito para vocês, hoje é o dia de nós celebrarmos a nossa Santa Ceia como de costume. Nós fazemos isso no primeiro domingo de cada mês. E eu vou pedir para que você separe neste momento o seu cálice e o seu pedaço de pão. Celebre junto com a sua família, aproveite esse momento, esse é o momento do corpo de Cristo. Gostaríamos de estar todos presentes, todos juntos neste momento. Isso é um hábito e isso é um desejo do nosso coração. Esperamos que isso aconteça em breve, mas por enquanto a forma que nós temos de celebrar o corpo de Cristo e o sangue derramado na cruz por cada um de nós, ela se resume nesses momentos que passaremos juntos. Por isso eu quero que você pegue neste momento, esteja próximo do pão, esteja próximo do vinho e abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, versículo 28. A palavra do Senhor diz para que nós venhamos nos examinar a nós mesmos e assim comer deste pão e beber deste cálice. Isso é muito importante. Por isso, nesse momento, nós vamos estar orando e pedindo para que Deus ele vasculhe os nossos corações, que os parâmetros que nós tenhamos de vida sejam os parâmetros bíblicos e que Ele venha tocar nas nossas vidas. Oremos. Querido Deus, que o Senhor venha vasculhar o nosso coração, que o Senhor venha perdoar o nosso pecado, que o Senhor venha tratar as nossas vidas e venha celebrar conosco. Nós fazemos isso porque cremos, ó Pai, que o Senhor tem trazido vida para cada um de nós, tem nos fortalecido no nome de Jesus.
Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou dos elementos e ele celebrou, não apenas celebrou, mas ele agradeceu, ele deu graças pelos elementos. Nós vamos fazer isso neste momento. Eu quero que você pegue o vinho, pegue o pão nas suas mãos e nós vamos orar em agradecimento. Querido Jesus, nós te agradecemos por esse pão e cremos que verdadeiramente esse é o seu corpo. Agradecemos também pelo suco, pelo vinho que nós vamos tomar e neste momento nós acreditamos que isso não é um simbolismo, mas que verdadeiramente é o teu sangue que na cruz do Calvário foi derramado por nós. E nós somos gratos a isso, Senhor. Perdoa os nossos pecados e faz-nos dignos de participar da tua mesa em nome de Jesus. Amém. Recebe o corpo de Cristo. Recebe o corpo de Cristo. Recebe o corpo de Cristo. Eu estou aqui com a minha família, eu espero que você esteja com a tua também. Deus tem nos reservado momentos especiais em família e é importante nós zelarmos e nós sermos gratos por esse momento que Ele nos permite cear junto com a nossa família. O versículo 23 de 1 Coríntios 11, nós vamos ver uma passagem onde Paulo nos ensina a celebrar, ele organiza a ceia, ele ensina a igreja de Coríntios como que deveria ser. E ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Receba o sangue de Cristo. Receba o sangue de Cristo. Receba o sangue de Cristo. O versículo 25 diz que, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento nós nos despedimos. Não que deixemos de cultuar, o culto continua nas nossas vidas e nós somos gratos por isso. Agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e pelo meu amado irmão. Agradecemos, ó Pai, porque somos o corpo de Cristo e celebramos, ó Pai, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Que Deus te abençoe você e a sua família. Que Deus esteja conosco nesse período de dificuldade e esteja conosco a cada momento das nossas vidas. Fiquem com Deus. Olá, estamos terminando mais uma celebração e hoje eu quero deixar com você o meu sentimento de saudade da sua presença, saudade de estar com você aqui no templo celebrando junto. Creio que em breve Deus vai nos proporcionar isso. Eu creio que Deus fará isso com o seu povo. Quero dar alguns avisos, né? Durante a semana nós temos a nossa live de oração, acontece nas terças-feiras às 8, no canal IMVA, com a Mari e com o Wagner. Tem sido bom, abençoador. Nós tivemos agora no sábado uma live de aniversário. Que coisa maravilhosa poder rever os irmãos. Foi muito bom. Quero conclamar a igreja a estarmos orando durante essa semana para que Deus realmente venha fazer esse período passar e que nós venhamos aprender com esse período como nós podemos estar mais próximos, como nós podemos ser mais persistentes e mais resistentes. Eu creio exatamente naquilo que eu falei com você na pregação. Eu creio que Deus é o Deus que nos fortalece, por isso nós podemos ficar alegres. Quero agradecer a você
tem sido fiel com seus dízimos e ofertas, isso tem sido bom, tem ajudado nos trabalhos da igreja, aquilo que nós temos feito. Obrigado pela sua colaboração, que Deus te abençoe. E quero também desafiar você a uma semana onde você esteja desenvolvendo aquilo que você aprendeu na nossa academia bíblica sobre a família, a viver isso, a ter uma comunicação mais saudável, uma comunicação com os seus entes familiares mais caprichada, uma comunicação mais abençoadora. Esteja conosco e que Deus te abençoe em nome de Jesus.